fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio da Super Marília Campos, prefeita de Contagem, do PT. Bom dia, prefeita. Um prazer tê-la aqui depois de tanto tempo sem nos encontrar pessoalmente. Você deu uma sumida, mas que bom que você está de volta, né, Thalita? Sumi por um bom motivo. Bom dia, viu, Patrícia? Bom dia a todos prefeita. que nos ouvem nessa rádio tão importante para todos nós. Prefeita, 111 anos de emancipação política e administrativa, hoje é aniversário de Contagem. E eu queria que a senhora começasse falando sobre essa data que é tão especial, uma cidade que é tão importante para o Estado. Pois é, terceira maior arrecadação, segunda maior cidade em termos de população, cidade que sempre acolheu o desenvolvimento em Minas Gerais, primeiro distrito industrial. E nesse 1 ano e meio de governo, que eu estou à frente da prefeitura, a gente tem procurado fazer intervenções que possibilitaram que nesta data a gente pudesse dar muitos presentes para a cidade. Então, nós estamos em um mês fazendo comemorações e entregas para o nosso município. A cidade merece ser presenteada, a população merece ser presenteada, porque afinal é muita história para contar. Pois é, e esse aniversário desse ano possibilita que tenham eventos na cidade, né? Tem o show do Zé Ramalho, que foi anunciado, tiveram vários eventos já, né, durante a semana para celebrar a data, e tem um gostinho especial, né, prefeita, porque o pessoal ficou praticamente 2 anos trancado em casa, agora pode participar de todas as programações, né? Pois é, olha, tem desde junho, julho, né, que a gente está em festas permanentes em Contagem. Eu estou muito impressionada. Junho e julho foram as festas juninas e julinas, né? E é muito impressionante assim, o tanto de gente que compareceu, 4, 5 mil pessoas. E no mês do aniversário de Contagem, agora em agosto, o último evento que nós fizemos na Praça da Glória, que foi a Festa das Abóboras, nós tínhamos lá em torno de 10 mil pessoas. Então, nós estamos trazendo para a cidade a alegria do encontro entre as pessoas, nós estamos trazendo a política cultural com gente de fora, com os talentos locais que disputam os editais da cultura do nosso município, e uma inovação que a gente traz, que é muito importante, especialmente nessa época que muita gente perdeu o emprego, é o empreendedorismo da economia solidária. Nós estamos hoje em torno de 400 pessoas que fazem do pão de queijo, que fazem da pamonha, que fazem do pano de prato, do artesanato, da cerveja artesanal, a sua produção para garantir a sua sobrevivência. Então, esses empreendedores, eles estão em todas as nossas atividades culturais, estão sendo treinados pelo SEBRAE para qualificar o produto. Então, essa é uma grande inovação. E que bom que também as pessoas vão se distraindo, né? Vão ali recobrando alegria e vai girando também a economia da cidade nesses eventos. Essa economia, prefeita, eu vou até pegar gancho, desculpa, na pergunta da Patrícia, mas essa economia que a gente sabe que sofreu impacto no Brasil de uma forma geral e que se recupera aos poucos. E essas festas, gente, elas são importantes porque mexe desde aquela pessoa que vende uma água ali na rua, até a prefeitura que se programa, né, e que conta aí com a colaboração, gerando empregos diretos e indiretos nessas festas que são tão importantes para a cidade, até aquela pessoa que tem o comércio, a pessoa que recebe ali o cliente no seu restaurante. Então, gira a economia da cidade de uma forma geral, né, prefeita? E eu diria assim, a gente não só deve ter políticas que amparem as pessoas com as políticas de distribuição de cesta básica ou através das políticas de assistência. A gente tem que promover as pessoas. Então, todo esse empreendedorismo da economia solidária, ele garante dignidade porque as pessoas passam a sobreviver do seu próprio trabalho. Então, tem sido muito importante. E uma coisa que eu tenho registrado também é que antes, Contagem, a população de Contagem, ela saía de Contagem para visitar os outros municípios, para ter uma atividade esportiva, para ter uma atividade cultural, e agora a Contagem começa a virar uma referência de visitação. Você mesmo deve vir aqui hoje no show, né, Thalita? Você, o Heron, Marco Túlio, a turma de Betim, né, Patrícia? Coisa boa assistir demais. Esse grande show do Zé Ramalho, que eu sei que vai sim estar bombando, e eu até aviso, vamos chegar mais cedo, porque vai lotar. Tá isso, prefeita. Tem uma questão também, hoje, inclusive, nessa comemoração de aniversário aí da cidade de Contagem, as vias liberadas
no Viaduto Beatriz, uma obra que foi muito pedida e muito esperada pela população. Como é que vai funcionar? Pois é, lá tinha uma retenção de trânsito muito grande, né? Então, essa obra nós estamos concluindo. Eu não vou entregá-la hoje, mas eu vou abrir as pistas e nós vamos concluí-la, Thalita e Patrícia, com uma grande obra de arte no viaduto, que eu pretendo anunciar hoje, que vai ser não apenas uma obra que amplia a mobilidade, mas também esteticamente uma obra que vai acalmar os nossos olhos, porque vai ser feita por um artista de Contagem. Essas obras, elas integram aquele sistema integrado de mobilidade, o SIM? Sim, inclusive, sim. Nós temos os terminais que estão sendo feitos, então todos estão sendo construídos ali na João César de Oliveira. Nós vamos iniciar o do Darcy Ribeiro e tem mais um que nós vamos iniciar ali na sede, né, que é o ponto central. Já foi concluído da região do Ressaca e da região do Petrolândia. Nós temos que fazer adaptação no projeto. Então, os viadutos que já foram entregues na região do Ressaca, Viaduto das Américas, Viaduto Ceasa, que também tinha uma retenção de trânsito muito grande. A Avenida dos Teleféricos, que faz parte do sistema de mobilidade, como também o viaduto. A empresa que estava lá, ela desistiu. Nós estamos chamando o segundo colocado, que vai assumir. E o Viaduto Beatriz, ele faz parte, então, dessas políticas de mobilidade que vai desafogar naquela região. E é importante alertar também que nós temos, na região da sede, todo o trânsito de gente que vai para Betim, de gente que vai para Esmeraldas, de gente que vai para Nova Contagem, passa pela sede, né, pelo centro histórico. E nós iniciamos a obra da Avenida Maracanã, que vai ser uma alternativa viária muitíssimo importante, vai tirar todo o trânsito do centro e as pessoas vão desviar nessa Avenida Maracanã. Então, ela está em fase muito adiantada, uma obra complexa, porque ela é de mobilidade, de saneamento também, né? Melhora a qualidade de vida, mobilidade. Então, eu creio que Contagem tem muito a comemorar nesse 111 anos, porque não só pelas obras que nós estamos fazendo de educação, de saúde, na área da cultura, as várias intervenções, como também dotando a cidade de uma melhor infraestrutura para acolher mais desenvolvimento para a nossa cidade. Prefeita, a gente está recebendo aqui algumas mensagens de ouvintes, e aí eu vou fazer essas mensagens, eu vou fazer essas perguntas a você, porque a gente gosta, é claro, de priorizar aqui a nossa audiência. O Michael Matias de Contagem, bom dia, Thalita e Patrícia. Pergunte, por favor, como a prefeita Marília, pergunte à prefeita Marília como estariam as contas públicas de Contagem. Olha, é importante dizer isso, né? Desde o meu primeiro e segundo mandato, nós trabalhamos muito para que Contagem tivesse uma tranquilidade. E a tranquilidade passou pelo quê? Não só aumentar a arrecadação, construindo uma política tributária com justiça tributária, como também para conter as despesas. Quando eu fui prefeita no primeiro e segundo mandato, Contagem não podia, por exemplo, tomar empréstimos no sistema financeiro. Isso porque as regras consideram que o município, para tomar empréstimo, tem que ter capacidade de endividamento e capacidade de pagamento. E, atualmente, o município tem conseguido fazer muitos empréstimos, inclusive agora nós tomamos mais um empréstimo na Caixa Econômica Federal de 100 milhões para que a gente possa viabilizar a segunda etapa do programa Asfalto Novo que a gente está fazendo no nosso município. Então, toda essa política de empréstimos, ela se reverte para beneficiar a cidade, para dotá-la de infraestrutura e, com isso, ter uma economia, por exemplo, na operação tapa-buraco, porque é uma operação enxuga-gelo, né? Você tampa o buraco hoje, a próxima chuva destampa o buraco, você gasta de forma muito pouco planejada esse recurso público e com esse asfalto novo, a gente não só melhora a infraestrutura, como também traz economia aos cofres públicos. Prefeita, a senhora falou aí do Viaduto Beatriz e a nossa ouvinte, a Graciane, está mandando o seguinte questionamento para a senhora.
A arte que a prefeita tem que fazer é a iluminação debaixo do viaduto, porque nós estamos numa escuridão só. Risco para moradores do Beatriz e do Bela Vista. Sim, nós estaremos fazendo isso, inclusive no viaduto Ceasa. Até o presente momento, nós ainda não concluímos a licitação que possibilite que a gente tenha um contrato para fazer extensão de rede. Então, assim que a gente concluir a licitação, nós não só vamos garantir essa iluminação no viaduto Ceasa, como também no viaduto Beatriz, porque isso, inclusive, melhora a segurança para os moradores que transitam a pé. Agora, Marília, não para de chegar pergunta aqui pra senhora, não. Pois viu? não. Thalita pergunta ao prefeito por que não é feriado o aniversário de Contagem. Cá pra nós, tem gente da rádio hoje também querendo saber. É o Claudinho do bairro Bandeirantes, foi nenhum funcionário que dá sempre não, viu? Que fique claro. Olha, as pessoas cobram mesmo, mas a gente resolveu ter apenas um feriado ponto facultativo, mas aguardem aí, olha, o feriado de 7 de setembro, aproveitar para anunciar, viu, gente? Nós teremos aí uma corrida à noite, corrida mesmo, os atletas, e nós estaremos trazendo o Bloco de Carnaval de Belo Horizonte, o Volta Belchior, para combinar esporte, lazer e muita música para alegrar o nosso coração. Então, vai ter feriado, mas 7 de setembro. Prefeita, a habitação tem sido um desafio para as cidades, né, que tem uma estrutura como Contagem. Atrás disso vem a questão do saneamento básico, saúde e emprego. E tem a situação das ocupações, né? Várias ocupações, principalmente às margens do anel rodoviário. Recentemente, eu vi que a senhora esteve, né, em conversa com 2 ocupações, né, de Contagem. Como é que está essa questão para o município? Existe aí um plano para poder colocar essas pessoas em outras moradias, um plano de moradia para elas? E faço uma outra pergunta ainda. Existe alguma fiscalização da Prefeitura de Contagem para que impeça essas ocupações em locais que colocam as famílias em locais de risco? Olha, a gente herdou muito problema, mas outros problemas começam a aparecer. Com relação às ocupações, eu visitei todas elas aqui de Contagem. Algumas são em terrenos privados, outras são em terrenos públicos. Aqui está em terreno público, nós já negociamos com as famílias e nós vamos transferi-las para um conjunto habitacional que iniciou no governo anterior, que está sendo feito ali no Icaivera. Então, elas terão moradia digna, pelo menos grande parte delas, porque elas moram, por exemplo, as de Nova Contagem, no Darcy Ribeiro, não só numa área de APP, mas numa área embaixo da redistribuição da CEMIG. Então, é uma área de risco, não é? E outras áreas privadas, nós estamos fazendo uma tratativa com o proprietário do terreno, de forma que a gente diminua esse risco de desalojar as pessoas, né? Então, a primeira questão é garantir que elas fiquem lá, e aí nós estamos negociando com o proprietário, talvez fazer uma permuta de terrenos para que as pessoas tenham mais tranquilidade. E alertar que é muito importante que o governo federal implemente políticas habitacionais. O nosso déficit é muito grande, não só o risco hidrológico, mas o risco também geológico, porque as pessoas ocupam encostas, ocupam área de inundação. Então, essa política habitacional, ela tem que vir do governo federal para que a gente possa viabilizar essa parceria e garantir política de saneamento e também habitacional de forma integrada. Prefeita, a última pergunta aqui de ouvinte é da Cleide. Ela já havia mandado essa mensagem mais cedo, assim, quando nós começamos o Super N de hoje, que a gente anunciava a sua entrevista. E ela fala aqui, olha, trabalho no Eldorado e ao lado do meu trabalho, em frente ao Big Shopping, tem um beco, uma viela, né? Não sei o nome certo, ela colocou aqui. Parece um banheiro a céu aberto, com muito mau cheiro. A prefeitura não poderia, pelo menos uma vez por semana, lavar esse local? Tenho certeza que tem mais. Eu falo desse porque trabalho perto e às vezes eu preciso passar por lá. E aí eu te pergunto, a gente sabe que ali a região do Eldorado é uma região muito movimentada, né? E essas vielas, esses becos que ela cita aqui, são locais comuns nessa região. Te pergunto, prefeita, há algum projeto para esses locais? Já há algum plano da prefeitura para que possa amenizar essa situação aí para quem utiliza esses espaços? Olha, Thalita, cidade que a gente gosta, que a gente ama, a gente tem que cuidar.
o poder público está fazendo a sua parte, mas a população também tem que fazer a sua parte. Uma cidade que é limpa é aquela que o poder público limpa, recolhe o lixo, varre, mas é também aquela que o cidadão não coloca entulho, não faz xixi na rua, né? E passa a cuidar. De quem utiliza, né, prefeito? Então, nós temos que desenvolver uma cultura onde o poder público e a população deem as mãos para a gente ter uma cidade melhor. Com relação aos becos, é incrível a coincidência, mas ontem eu encomendei para o nosso secretário, principalmente nessa área, nessa região de seca, nesse período de seca, né, que a gente pelo menos garanta uma lavação dos becos do Eldorado, pelo menos uma vez ao mês. Mas a gente pede, né, encarecidamente, para as pessoas também ajudarem a cuidar, senão a gente não dá conta. Agora, prefeita, vamos falar de um assunto que tem gerado debate. Inclusive, a gente viu a Prefeitura de Contagem e a Prefeitura de Betim juntas nessa luta que é o Rodoanel Metropolitano. O Ministério Público Federal apontou que o governo teria violado direitos de povos tradicionais. O Rodoanel que foi leiloado, né, na Bolsa de Valores de São Paulo para uma empresa italiana, inclusive confirmando uma denúncia que nós recebemos de um ex-funcionário do governo do estado, de que teria, inclusive, um dinheiro já prometido para a candidatura de Romeu Zema à reeleição do estado. Mas as prefeituras de Betim e Contagem, como eu disse, que se uniram para tentar reverter a questão do Rodoanel Metropolitano. Esse projeto do governo que é oferecido e que, de acordo com as duas prefeituras, não seria viável para essas duas populações que são tão importantes, né? A senhora abriu a entrevista de hoje falando de Contagem como uma importante cidade na questão econômica de Minas Gerais. Como que a senhora enxerga essas decisões do governo de Minas? O que a Prefeitura de Contagem ainda pensa em fazer para tentar mudar esse traçado? Olha, muito importante essa questão, porque no caso de Contagem, Thalita, Contagem é uma verdadeira caixa d'água para a região metropolitana. Nós temos aqui uma cidade onde mais de 50% do nosso território é constituído pela bacia de Vargem das Flores. Uma outra parte é a bacia da Pampulha. Uma outra parte é a bacia do Arrudas, né? Então, é uma cidade que tem bacias, que tem minas d'água, que tem córregos, que tem nascentes e que tem um espelho d'água que abastece a cidade de Contagem, parte Betim e parte Belo Horizonte. Na nossa opinião, se esse traçado do Rodoanel prevalece, nós poderemos ter crise de abastecimento de água no futuro. Isso significa que nós teremos que buscar água mais longe e, portanto, será mais caro para a população. Então, é por isso que a gente lutou e continuamos a lutar contra o traçado do Rodoanel. E a situação agora é a seguinte: nós entramos com ação na Justiça, como o Betim também entrou. Então, nós temos representação no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal, no Tribunal de Justiça. Todas as ações não apreciaram o mérito. Elas simplesmente adiaram esse debate para o processo do licenciamento ambiental. Então, nós ainda vamos ter uma segunda etapa de disputa política. Já adiantando que licenciamento ambiental precisa do certificado de conformidade do município. Tanto nós, como também a cidade de Betim, já alertou não só ao governo do estado, mas inclusive àqueles empresários que disputaram o leilão, de que nós não daremos o certificado de conformidade. Ou seja, certamente essa briga vai continuar por muitos e muitos anos, inclusive na justiça. E há uma questão que é fundamental, né? Se o governo tivesse dialogado, certamente teria economizado para fazer tempo e economizar também do ponto de vista financeiro, porque a proposta alternativa que Betim apresentou e que Contagem aderiu, porque era boa para Contagem, para Betim, ela é viável economicamente e mais barata economicamente.
E, além disso, do ponto de vista ambiental, eu diria que com mais sustentabilidade. Agora, prefeita, a senhora acha que esse período eleitoral teria contribuído para essa decisão às escuras, vamos dizer assim, sem diálogo do governo de Minas? Seria uma forma de evitar até uma questão de pensamento dos eleitores para essa possível reeleição do governador Romeu Zema? É estranho, né? Porque, assim, eu não gosto de julgar, não, mas eu acho, no mínimo, eu tenho que dizer que é muito estranho, porque ele que é candidato, atual recandidato a governador, ele é o Romeu Zema, governador, candidato à reeleição, ele não ganhou opinião pública para essa alternativa do Rodanel, muito pelo contrário, né? Eu acredito que se as pessoas não são contra, pelo menos elas estão com uma grande indagação. Será que isso vai resolver o problema do anel rodoviário? Será que isso não vai trazer mais problemas para Betim, para Contagem, como a prefeita e o prefeito Medioli têm alertado? Mas então, o que estaria por trás, né? Se ele não ganhou nada, por que ele estaria sustentando uma obra dessa com tanto desgaste? Aí a gente fica com a pulga atrás da orelha. Eu, pelo menos, estou. O que é que o governador está ganhando? Porque politicamente ele não ganhou. Só vai ganhar quando estiver pronta a obra. Ele ganhou desgaste. Então, o que é que ele ganhou para bancar um processo tão de cima para baixo, tão autoritário e tão prejudicial às duas maiores cidades do nosso estado? Então, assim, você coloca uma opinião que eu não sei, sabe? De repente pode ser isso mesmo, né? Estavam atrás de financiamento, mas não sei. Agora, que é estranho, é. Agora, 9h13, hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas, prefeita. Para começar, Contagem em uma palavra. Feliz de novo. Rodoanel metropolitano. Prejudicial. O governo de Minas. Dialoga pouco. O Brasil do futuro. Mudanças. Violência política. Tem diminuído. Democracia. Precisa ser fortalecida. Prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT, foi a nossa convidada de hoje no Café com Política, nesse dia tão especial para a cidade que completa 111 anos. Obrigada, prefeita. Um prazer tê-la aqui sempre na Rádio Super. Espaço aberto para você. Deixa eu só dizer assim, parabéns para vocês, moradores e moradoras, que construíram a nossa história. Uma cidade que resiste, que luta, que celebra, que vive as alegrias e tristezas. E em todos os momentos que eu pude presenciar, uma cidade que não perde a esperança de uma cidade que seja mais justa, não perde a esperança de construir um Brasil mais feliz. Parabéns aí. Tá certo, prefeita. Muito obrigada e até a próxima